A paz do Senhor, amada Igreja do Senhor, em Efésios 6, 10 diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei vós do Senhor e na força do seu poder, revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tornando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notória o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus, aleluia. Aqui está Paulo falando que todos nós temos que estar se fortalecendo, buscando o Senhor, orando todo o tempo, e eu estou consagrando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, por todos meus amados inscritos, não inscritos, por todos quantos vão ver esse vídeo, para que Deus venha alcançá-los, para que Deus venha dar a libertação e salvação em seus familiares, para que Deus venha libertar seus filhos que estão nas drogas, para que Deus venha libertar seus filhos que estão na prostituição, para que Deus venha libertar seus maridos, sendo mesmo servo do Senhor, mas eles estão usando de artimanha, então, tem amantes, tanto como homem como mulher, que se diz evangélico, que se diz santo do Senhor, mas ambos estão fazendo traição contra seus esposos, suas esposas, traindo. Glória a Deus, aleluia. Traindo como? Somente você olhando para uma irmã, olhando para um irmão, você lançar aquele olhar e sentir no teu coração, na tua mente, desejo para aquele homem, pelaquela mulher, você já está atraindo o seu esposo, está atraindo a sua esposa, porque o pecado vem pelos olhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, por isso que nós temos que vigiar, não possamos estar olhando tudo em volta de nós, olhando e desejando aquilo que não possamos ter, que nos não pertence. Isso é pecado. Nós temos que estar revestidos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que sejamos santos, dignos, para que o Senhor, quando descer nas nuvens, possamos subir, ou se nós descer a sepultura, que possamos estar com o Senhor Jesus nas alturas, vivendo com Ele na glória. Mas para isso, eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter mudança de vida, temos que ter transformação na nossa vida. Não basta nós ir na igreja, não basta ser membro de uma igreja, não basta tomar santa ceia, não basta ser lá e fazer parte daquele corpo de Cristo. Se você verdadeiramente está com o coração e a tua alma e a tua mente é corrompida pela vaidade,
corrompidos pela ganância de querer mais que você já tem, querer adquirir coisas deste mundo, que essas coisas do mundo pertencem ao mundo, não pertencem aos servos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa nos dar a direção, como possamos seguir a Ele na maneira que agrada a Ele, não na maneira que nos agrada, fazer tudo aquilo que nos agrada. Muitas das vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, quando nós estamos agindo de uma maneira que, achando que tudo aquilo está nos agradando, que está nos fazendo feliz. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas diante de Deus, nós não estamos do agrado do Senhor. Para que possamos morar com o Senhor, nós temos que ter um coração transformado, uma mente transformada, cercada com muralhas de fogo, para que o inimigo não venha nos atacar com cepas do maligno, fazendo nós pecar diante do Senhor. Nós pecamos sim todos os dias, mas pedimos perdão ao Senhor, e o Senhor nos perdoa, porque a benignidade dele é grande, a misericórdia do nosso Senhor é tão grande, e vem no nosso encontro todos os dias pela misericórdia dele. Mas nós temos que vigiar no nosso comportamento, na nossa maneira de agir. Temos que agir como verdadeiro servo do Senhor. Não podemos agir como agem os mundanos, as pessoas que estão no mundo. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós saímos na rua e como estamos agindo, como eles estão agindo, eles não notam que nós somos servos do Senhor, porque nós não mostramos a diferença. As pessoas nos veem, e eles não veem a diferença nas nossas vidas, porque nós estamos andando como o mundo anda. Se nós estamos andando como o mundo anda, nós não estamos agradando ao Senhor Jesus, aleluia. E pode saber, meu irmão, minha irmã, se você não se arrepender dos teus atos, ainda há oportunidade de você se arrepender dos teus atos e voltar no primeiro amor, voltar nas primícias do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor e desagrada ao mundo. Não adianta nós querer agradar todos que nós cerca e nós perder a nossa preciosa salvação. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu falo para o meu esposo, na maneira que eu ajo, na maneira que eu me visto. Eu falo para ele se estou no agrado dele, se eu tenho que fazer algo diferente. Ele falou que não, porque se eu for agir na maneira que o mundo age, eu vou perder a minha preciosa salvação, aleluia. Mas o meu marido, glória a Deus, aleluia, pela vida dele, ele me aceita na maneira que eu sou, na maneira que eu estou, na maneira que eu ajo, glória a Deus, aleluia. Porque se eu fosse fazer diferente, se eu fosse agir diferente, no dia que eu fosse partir e não tivesse oportunidade de arrependimento, eu não sei se o Senhor iria me perdoar, porque eu saberia que eu estava fazendo algo que não agradava ao Senhor, estava agindo para agradar o mundo. Não, meu esposo, porque o meu esposo me aceita como eu sou, aleluia, glória a Deus. Eu louvo pela vida do meu esposo, louvo pela vida do meu amado Senhor, que me separou para ser uma serva fiel a Ele, e é desta maneira que sou, nessa maneira que eu vou ficar até o dia que o Senhor me levantar e morar com Ele no céu, aleluia. Eu posso desagradar as pessoas que me rodeiam,
meio, mas eu agrado ao Senhor, e eu tenho que agradar ao meu Deus, e não agradar as pessoas que estão no meu círculo social, aleluia, um círculo social que eu quase não tenho, porque os escolhidos do Senhor são pessoas separadas, não tem amizade com quase ninguém, porque o Senhor não quer que nós se contaminamos com os outros, aleluia, porque Ele quer que nós sejamos fiel a Ele, aleluia. Se inscreva, dá um like. Fique na paz do Senhor.